Por isso que eu estou nomeando essas coisas como hipóteses. Se você quer chamar isso dentro de um contexto estritamente lógico, a gente pode discutir aqui algumas horas se isso aí é uma hipótese ou se não é. Mas eu não quero discutir isso. Então, acabei de abrir mão, só temos a hipótese 3. Aliás, daqui a pouco não temos hipótese nenhuma mais. Porque eu não vou discutir isso. Só isso. Olha só. Nosso problema, então, é chegar à questão da comutação do operador S com K0. Tá certo? É isso que a gente está interessado. O operador S, por sua vez, ele pode ser visto como U de menos infinito mais infinito. Não sei se vocês se lembram. Tinha um certo operador unitário U de T, T0. A gente fazia o T tender para mais infinito, T0 tender para menos infinito. E o operador S era esse operador. Então, para a gente analisar essa questão, vamos calcular o comutador do K, visto dessa maneira, com o U de TT0. Essa é a nossa estratégia. Vamos calcular esse comutador e depois vamos pegar esse T e esse T0 e mandar para mais e para menos infinito. E vamos ver o que acontece, o que está rolando aí. Né? Então, para começar, já que o K é K0 mais W, vamos começar calculando o comutador do K0 com o U de T0. Né? Então, para calcular esse comutador, né, a gente ainda vai ser mais restritivo e calcular o comutador de K0i, uma das componentes desse cara, com a exponencial de H0t. Tá? O que dá isso? Isso daqui é um comutador que a gente consegue calcular a partir da álgebra que a gente tem. Né? Ó, a gente tem K0 com H0, né? K0 I com H0 é igual a I PI0. Tá certo? Então, eu sei calcular o comutador desse cara com qualquer um desses termos que está aqui. É só uma questão de fazer, abrir e ver, né? Então a gente vai fazer isso. K0i com I H0t mais 1 sobre 2 fatorial. K0i com I H0t ao quadrado mais etc. Né? Então, esse primeiro cara que está aqui, ele vai nos dar menos P0i vezes T, né? A gente tem I P0i, com o I que está aparecendo ali, rola isso. Depois fica 1 sobre 2 fatorial, aí eu vou ter comutador de K0i com I H0t vezes I H0t, mais I H0t, comutador de K0i com I H0t, mais etc. Esse cara daqui vai dar I, vai dar menos P0i vezes T, né? Esse cara aqui vai dar menos P0i vezes T. Ocorre que IH0T comuta com P0i. T não. H0 comuta com P0i. Né? As quatro componentes do operador que faz a translação, H, P0, H, P1, P2, P3, comutam entre si. Né? Então você pode colocar esse P0i para frente, tanto nesse caso quanto nesse caso. Você observa que quando você fizer esse cara aqui ao cubo, né, a mesma regra vai aparecer. Você vai aparecer um comutador com IH0 ao quadrado, vai ter IH0 ao quadrado nesse comutador e vai ter o comutador do K0i com o cara ao quadrado, que vai dar o mesmo camarada que está aqui. Você vai sempre poder botar o resultado desse comutador na frente, porque ele comuta, né, com o P0i comuta com H0. Então o resultado aqui vai ser menos P0i vezes T, que multiplica 1
mais IH0T mais IH0T ao quadrado sobre 2 fatorial mais assim por diante. Ou seja, isso nos dá P0 vezes T exponencial de IH0T. Certo? A álgebra obedecida pelos caras livres é a mesma álgebra obedecida pelos caras interagentes. Então isso diz que se você tiver KI com a exponencial de IHT, isso vai dar a mesma coisa, menos PI, que é o P0I, exponencial de IHT. Certo? Daí a gente começa a poder partir para atacar o computador mais chato. E esse é esse cara aqui. Computador de K com exponencial de HT. Ali é tudo que eu disse zero, né? Tá zero. Onde? Na primeira parte da igualdade, na última linha. Foi pro K0, né? K0 índice. Nessa aqui? É. Não. Aqui é tudo sem índice zero. Aqui é P, em princípio. Tá. Tá certo? Só que eu lembro que P igual a P0. Então, beleza. Né? Por que essa última linha? Porque a álgebra entre K e H é a mesma álgebra entre K0 e H0. Então, foi isso que eu precisei para mostrar esse computador. Tá certo? E o P também, né? Entra tudo no mesmo jeito. Mas em teoria não é a mesma coisa? Sim, não era isso que eu queria fazer, não. Peraí. Não é isso. Show. Então, o que eu quero é calcular K0 com U de TT0. É isso. É esse cara que eu quero. Que é o cara original lá, né? Então, esse K0 com U de TT0, a gente vai calcular começando com o K0 à esquerda. Né? Esse cara é o K0. E aqui o U de TT0 é esse cara aqui, exponencial de IH0T, exponencial de menos IHT menos T0, exponencial de menos IH0T0. Né? Esse é o primeiro termo. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara por cima desse, por cima desse, por cima desse, até chegar do outro lado. Tá certo? Então, olha só. Passar daqui para cá é usar o comutador que a gente acabou de deduzir ali, né? K0 exponencial de IH0T, né? Então, esse primeiro passo daqui vai dar exponencial de IH0T, K0, como tem os caras, né? Aqui eu vou inserir exponencial de menos IH0T, exponencial de IH0T, vezes o resto, tá certo? Exponencial de IH0T, exponencial disso, isso volta a U de TT0. Tá claro aí? Tem que usar aquela fórmula ali, não? Ali, tem que usar isso, né? Menos P0. Certo, mas eu tenho que usar isso, mas... Peraí, não sei se eu tenho que fazer isso nesse momento. Espera só um minuto.
tenho que fazer isso não, desculpa. Passei esse cara para cá, K0. Eu vou repetir aqui, exponencial de IHT menos T0, exponencial de menos IH0 T0, e agora eu tenho que colocar o resultado do comutador. K0 exponencial é igual a exponencial de K0 mais o comutador. Né? Então, mais o comutador, que é menos T P0, não é isso? Vezes a própria exponencial de IH0T, né? Exponencial de IH0T, e aí vem o resto. Exponencial disso vezes exponencial disso. Juntando com esse cara, dá o próprio U de T P0 aqui. Agora sim. Tá? Então, fizemos uma primeira passagem, passamos daqui, tá certo? Desse aqui para esse membro que está aqui. Agora aqui, a brincadeira vai ser diferente. Eu vou lembrar que o K0 é igual ao K menos o W. A ideia é usar agora a álgebra que o K obedece com esse cara, com H. Tá certo? Então, daqui a gente faz o seguinte. A gente tem exponencial de IH0T, né? Agora eu já vou trocar o K com esse cara. Depois a gente cuida desse termo, tá? Segura aí. Então aqui fica exponencial de IHT menos T0, K, exponencial de menos IH0 T0. Então isso foi pegar o K que estava aqui e passar por cima desse cara. Eu tenho que adicionar o comutador, né? Mas antes de fazer essa adição, vamos considerar esse cara aqui. Esse W que está aqui, né, tem o exponencial de IH0T desse lado. Aqui, entre o W e essa exponencial, eu vou inserir exponencial de IH0T, exponencial de menos IH0T. Exponencial de menos IH0T, exponencial de IH0T. Isso vai recompor o U e vai me definir um negócio que eu vou chamar de W de T, onde esse W de T é exponencial de IH0T, W exponencial de menos IH0T. Então, esse aqui é o resultado de eu trocar o K com a exponencial do H, ainda está faltando botar o comutador, e de identificar esse cara que está aqui com isso que está aqui, tá certo? Menos TP0, U de TP0, e agora vamos colocar o comutador da história. O comutador entra aqui, entre o K0 exponencial, entre o K exponencial disso, vai aparecer menos, né? Exponencial de IH0T, P0 e T vezes a exponencial de IHT menos T0 perdão, aqui fica T menos T0, né? Vezes o resto, exponencial de menos IH0 T0, certo? Tem K vezes esse vezes o K, e aí tem menos P0I, T menos T0, exponencial de IH, T menos T0, tá certo? Quando substituiu o K0 por K menos W, substituiu o K0 por K menos W, né? Isso. Aí o W teria que ficar no meio da expressão. O W está aqui.
Só que não é o W, é W de T. Definir o W de T assim, exponencial de IH0T, W, exponencial de menos IH0T. Ó, esse W está aqui, exponencial de IH0, W, exponencial de tarará. Aí aqui eu insiro, tá? Exponencial de menos IH0T, exponencial de IH0T, e aí a exponencial de IH0T junta com esse para dar o U, tá? E o outro cara junta com o W para dar o W de T. Tá certo? Bom, esse cara aqui, olha, P0, né, comuta com H0. Né? Então, você pode passar esse P0 para cá, P menos T0, tá? E isso aqui recompõe o U, de novo. Então, você pode escrever isso aqui como P0, P menos T0. U de TT0. Então tá quase, né? Agora esse cara aqui a gente volta, né? E escreve ele como K0 mais W. Agora. Muita sacanagem. Agora o K0 comuta de novo, só que com exponencial de menos IH0T0. Né? Então, quando esse cara comutar, o U vai se recompor, mas para esse lado de cá. Então você vai ter o U de TT0, K0. Tá certo? Depois eu boto o resultado do comutador. Né? Aí você tem um W aqui, você faz o mesmo truque. Você insere aqui exponencial de menos IH0T0, exponencial de IH0T0 e identifica esse cara aqui como W de T0. Então você vai ter U de TT0, W de T0. Então esses são os dois primeiros termos sem o comutador. O comutador ainda está faltando. Menos W de T, U de TT0, menos TT0, U de TT0, menos P0, T menos T0, U de TT0. E agora falta o comutador final desse cara aqui, K0 com esse cara. Né? Eu tenho K0 exponencial, eu troquei por exponencial K0, tem que colocar o cara associado com T igual a menos T0 ali. Então vai aparecer mais P0, T0 vezes o U. Né? Tanto faz se o U está na frente ou atrás, porque o P0 comuta tanto com H0 quanto com V e, portanto, com H. Né? Então comuta com U de TT0. Né? Agora olha só. Sinais errados aqui. Sinais horrendamente errados. Já sei de onde é que eles vêm. Porque aqui tem exponencial de menos IH, T menos T0. E daqui eu esqueci o meu sinal de menos. Né? Aqui era menos. Isso significa que quando aparecer esse sinal aqui, tem que ser com o sinal de mais. Certo? Esse sinal aqui é mais. E aí você observa que esse termo, TP0U, está aqui. TP0U, só que com sinal trocado. Esse termo T0P0U também está aqui. T0P0U com sinal trocado. Então, esses três termos vão embora. Né? Esse termo aqui representa o termo do comutador, que eu vou botar para o outro lado. Então, conclusão é que o comutador de K0 com U de TT0, que é esse cara menos esse cara, certo? É o que sobra ali. É o U de TT0, W de T0, menos o W de T, U de TT0. Não sei se eu errei algum sinal aqui na história.
não. Não sei. Certo? Então, comutamos, né, o K0 com o de TT0. Agora a gente pode testar, né, se isso faz com que a matriz S, o operador S, vá comutar com K0, que é a última equação que falta. Né? A gente já viu que o operador S comuta com H0, comuta com P0, comuta com J0, né? Falta só o K. Né? Então, em tese, a gente tem que fazer o limite quando T tende a mais infinito, T0 tende a menos infinito, e ver o que acontece. Né? Aí tem mais coisa para aprender. Então, se eu pegar esse comutador agora, eu vou observar o seguinte. Eu tenho operadores que dependem de T, de T0, né? E o único jeito de analisar esse comutador para valer vai ser analisar os elementos de matriz desses caras. Né? Então eu vou tomar os elementos de matriz entre estados físicos. Vou chamar um estado físico φ, integral de d alfa, de g de alfa, φ alfa. E um outro estado físico, que eu vou chamar de psi, integral de d beta, h de beta, φ beta. Esses dois são estados físicos, são estados normalizáveis. Se eu escolher g de alfa e h de beta como caras de quadrado integrado, em princípio. Né? Então vamos calcular um elemento de matriz do W, por exemplo, φ, W de T, psi. Né? O que vai dar isso aqui? Vai dar integral d alfa, d beta. Né? Você vai ter o G estrela alfa, H de beta. Né? E aí você tem φ alfa, né? Exponencial de IH0T, W, exponencial de menos IH0T, φ beta. Certo? Aquele ali é o W de T, conforme nós definimos aqui em cima. Por isso que eu escolhi fazer combinações lineares entre estados livres, porque eu sei que eu tenho o H0 definindo a dependência temporal desse W. Né? Então agora esses exponenciais de H0 podem atuar nos φs e vai virar E alfa e E beta. Né? Então o resultado aqui é integral de D alfa, D beta, G estrela de alfa, H de beta, exponencial de menos I, E alfa, menos I, E beta menos E alfa, T, que multiplica o elemento de matriz do dado. Certo? Bom, aí tem um ponto aqui, né? Como é que eu posso analisar o comportamento desse cara quando T vai para mais ou para menos infinito, não importa. Olha a dependência em T. A dependência em T está toda na exponencial. Então, se T for para mais ou para menos infinito, não importa, aquela exponencial vai oscilar e oscilar cada vez mais violentamente. Tá certo? T for para mais ou menos infinito, num espaço de evolução muito pequeno, em E alfa e beta, eu tenho oscilações imensas e, na prática, um cara acaba cancelando o outro. Não? Bom, mas isso eu posso afirmar que, quer dizer, se isso acontecer, esse elemento de matriz tende a zero quando T tender a mais ou menos infinito. Não? Eu tenho algumas limitações. Esse objeto que está aqui pode ser uma função de alfa e de beta. Em princípio.
Se ele for uma função de alfa e de beta, esse mecanismo desse cara dando zero, por que eu estou falando em dar zero? Estou falando em dar zero porque se eu fizer o t tender para mais infinito, t0 tender para menos infinito, isso aqui tende ao operador S. Eu quero que o K0 comute com o operador S. Então eu gostaria que isso desse zero e isso desse zero. É claro que esse cara aqui, eu não quero que dê zero, mude dt0. Não quero que ele dê zero, porque ele é um operador S nesse limite. Tá certo? Então o cara que eu gostaria que desse zero era tanto w de t0 quanto w de t no limite, quando t0 tende a menos infinito e t tende a mais infinito. Então, uma coisa que vai me fazer satisfazer aquela relação de comutação com o operador S é provar que o w vai para zero quando t ou t0 vão para mais ou menos infinito. Isso está aparecendo aqui. Mas para isso acontecer, é preciso que isso que está aqui seja uma função suave da energia. Seja uma função que não oscile muito quando é alfa em função de alfa e de beta. Se isso não acontecer, então, para um t muito grande, essa função pode ser considerada aproximadamente constante e essa exponencial vai promover um cancelamento. Tá certo? Então, condição 1, né? Φ alfa dado Φ beta, esse dado é o objeto que nós colocamos como modificação do gerador de boosts, né? Deve ser uma função suave de alfa e beta. Certo? Mas tem um caso aqui que é problemático. Né? Ninguém disse que E beta não pode ser igual a alfa. Hein? É possível, né? Já que eu estou fazendo uma superposição sobre todos os alfas, sobre todos os beta, que eu passe por configurações alfa e beta, tais que E beta seja igual a alfa. Se isso acontecer, essa exponencial aqui não existe. O argumento do cancelamento foi-se embora. Nosso cancelamento é porque aquilo é uma fase que oscila muito rápido quando o t vai para mais ou menos infinito. Se ela não está presente, não tem nada para oscilar. Não tem nada dependendo do tempo aí. Isso acontece quando é E beta igual a E alfa. Isso pode acontecer, porque está lá dentro da integral. Conclusão, eu preciso de uma condição 2. Condição 2 aqui, Φ alfa dado Φ beta é igual a zero para E alfa igual a E beta. Entendi a condição. Não entendeu? Que você quer que está querendo forçar que. Estou querendo que isso aí vá para zero quando t vai para mais ou menos infinito. Eu quero que W seja zero. Se eu mostrar que isso vai para zero quando t vai para mais ou menos infinito, W vai para. como elementos de matriz entre estados arbitrários, isso significa que o w como operador vai para zero. Não, para mostrar que isso vai para zero. Aí ali é a integral exponencial que oscila. Se para ela oscila, pessoal, então eu quero que aquilo vá para zero. Não. Olha só. Pega um t fixo, finito. Isso daqui é uma função assim. Não é? Varia com t, né? Em princípio. Exponencial de i chamado delta t. Né? Delta é beta menos E alfa. Isso varia com t. Então, o que você está integrando aqui? Né? Você está integrando uma função de E beta, E alfa e outros números quânticos e outros caras. Não é isso? Essa função aqui, em princípio, pode ser função de E beta, de E alfa, de tudo. Se ela não for uma função explícita, você pode explicitar isso, fazendo exatamente aquela mudança de variável que eu fiz lá atrás. Alfa é em função de E alfa e alfa'.
Né? Então, ao você integrar essa integral aqui em dE-alfa, por exemplo, né, você tem um fator que oscila e você tem aqui uma certa função, né, que é o φ beta W φ alfa, que você está integrando junto com esse fator oscilatório. Tá certo? Aqui está tudo bem, aqui vai dar uma integral diferente de zero sem problema nenhum. Agora, aumenta o t. Bota o t muito grande. O que vai acontecer com essa oscilação que está aqui? Ela vai fazer assim. Não é? Então, se eu pegar pontos vizinhos aqui, por exemplo, né, esse ponto está colaborando mais ou menos a mesma coisa que esse ponto. Claro que eu botei o eixo errado, né? Devia ter botado aqui e colocado a coisa simétrica. Né? Então, esse ponto vai dar a colaboração de mais, esse ponto vai dar a colaboração de menos. A soma dos dois, na média, vai dar zero. Se você mandar o t para infinito, essa fase vai oscilar praticamente assim. Então, isso é um mecanismo que vai fazer com que essa integral aqui vá para zero, quando o t tende a mais ou menos infinito, contanto que essa função de alfa e beta seja suave. Se ela também for assim, uma coisa vai compensar a outra. Então, mas então, eu não estou entendendo como isso implica que isso seja zero, porque quem está indo para zero é a integral da exponencial, né? A exponencial que está vendo Tá, a exponencial é a função de beta e alfa, mas isso também é. A exponencial é um fator de peso que para cada e alfa e e beta próximos vai te dando um fator de peso que oscila entre mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1. Se a tua função é suave, se a sua função é assim, na média, essas coisas vão cancelar, esse cara vai tender para zero. A integral. A integral. A integral, essa integral. Se não tivesse aquele fator ali, mesmo assim, para zero. Ou seja, se não tivesse o quê? Esse fator aqui. Função fosse 1, constante, suave também, né? Bom, esses caras aqui tem que ser suaves também. Tá? Tá, mas princípio. Trocando só o produto escalar pela função constante. É óbvio que seria zero. É suave já. Ela é suave, né? Então a integral continuaria sendo zero. Sim. Tá, então... Se isso aqui for constante, é o mais suave possível. Aí é fácil, né? Certo. É uma coisa assim. Continua na integral zero. Sim. Então, vou poder botar 1 ali. Então, eu não entendi agora como é que aquilo ali é zero, entendeu? A minha dúvida é condição 2. Não, peraí, sua dúvida era a condição 1. É as duas. Então, A condição 1 tá resolvida ou não? a condição 1 é, eu não quero nada oscilante, porque senão não tem como comparar, falar. Não, eu posso ter uma coisa oscilante, mas eu preciso que seja suave, só isso. É, tá. Não, nada Suave. Eu não quero que, como dependência em alfa e beta, eu não quero que seja muito Certo. violenta a oscilação. Certo, tá, condição 1. Beleza. Aí, se o E-alfa for diferente de E-beta, isso é o suficiente para dizer que quando t vai para infinito, ou menos infinito, essas oscilações fazem com que a integral vá para zero. Essa integral não é zero para um t finito, mas ela é zero quando t vai para mais ou menos infinito por conta dessas oscilações de fase. O problema é o seguinte, é que dentro da integral tem termos que englobam E beta igual a E alfa. Quando E beta é igual a E alfa, esse fator oscilante não está presente. Aí não tem por que a integral ser zero. Nessa situação. Então a condição 2 está dizendo o seguinte, que essa integral é zero, então como essa integral é zero, quem tem que ser zero é aquele... Não. A condição 2 está dizendo que o elemento de matriz tem que ser zero quando E alfa é igual a E beta. Tá certo? É quando a energia desse estado é igual à energia desse estado, esse cara não está presente, mas esse cara é zero. Quando as energias são diferentes, aí tudo bem, o cancelamento não precisa impor nada. O cancelamento vai pela simples oscilação da exponencial. Mas quando E alfa é igual a E beta, aí eu tenho que impor que o cara é zero. Tá certo? Eu entendi perfeitamente o argumento. Que você vai ter coisas que se somam positivamente, coisas que se somam negativamente.
para qualquer intervalo que você pega lá para tempos muito grandes. A minha única dúvida é a seguinte: você vai integrar entre menos infinito e mais infinito. Está pressuposto isso. Quer dizer, ela oscila muito em menos infinito e oscila muito em mais infinito. Não. Estou integrando em E-alfa e estou integrando em E-beta. Estou integrando em alfa e E-beta. O cara é uma função de alfa e beta. A integral é de somatório das massas até o infinito. Entendi. Não, perfeito. Tá A certo. integral não é de menos infinito a mais infinito. É do somatório das massas, que esse é o menor valor de E-alfa e de E-beta. Somatório das massas dos estados até infinito. Entendi. Perfeito. Não importa. Importa que tem um fator. Ah, entendi. Aí eu pego um T muito grande e faço integral nesse Tem um fator que está oscilando aqui praticamente sem andar. Entende? Então a contribuição desse pontinho aqui está sendo praticamente igual à contribuição do ponto vizinho. E vai ser cancelado. Perfeito. Tá certíssimo. Tá Entendi. certo? Não tem considerações de simetria do integrando aqui não. Não tem nada disso. Não, porque eu tinha imaginado a integral no tempo, mas o tempo não está ali. Não, você não está integrando no tempo. Exatamente, você está integrando nos números quânticos. O tempo aqui é um parâmetro externo. Né? O que eu estou dizendo é que quando você pega esse parâmetro externo e manda para infinito, né, essa integral pode ir a zero, contanto que essas duas condições sejam satisfeitas. Perfeito. Tá certo? Se elas forem satisfeitas, essa integral vai para zero. Certíssimo. Aí nesse caso, você mandou t para infinito, t0 para menos infinito, o u de tt0 vira o s. Conclusão, né? Comutador de k0 com s igual a zero. Tá certo? Então a gente fica por aqui, né? Por hoje. Lembrem-se, na quinta-feira não tem aula, tá? E a gente volta na segunda, então. Tá bom? Ainda tem mais o que falar sobre isso aqui. Eu vou mostrar para vocês que o K0 também, com essa equação que está aqui, tá certo? É possível a gente mostrar que o K0 também se relaciona com o K pela mesma transformação unitária, pelo ômega. E isso fecha a análise da álgebra toda que a gente está. Mais uma vez, essa equação que está aqui, no afã da gente provar essa equação, a gente vai conseguir provar, na aula que vem, a relação entre o K0 e o K como uma transformação unitária. Valeu.